marcado mais uma vez pela presença de Deus, pela graça dele neste lugar. É uma noite memorável. Sei que na mão de Deus ele já se encontra. Peço você que peça a Deus, derrame mais graça e mais graça, porque a graça sendo derramada mais e mais, nós vamos ser mais e mais impactados e mais cheios desse Deus maravilhoso. Nós vamos ser tomados pela presença de Deus aqui neste lugar. Eterno Deus e Senhor e Pai, eu venho neste momento, Senhor, apresentar, pois, o teu servo a ti, Deus. Louvar a ti, ó Deus, pela vida deste teu filho, Senhor, pela tua graça sobre ele, Pai. Peço, Senhor Deus, que o Senhor derrama tua graça, Senhor, mais e mais sobre ele. Que na medida, Senhor, que é capaz e que possamos suportar, Senhor, a tua presença. Senhor Deus, que a tua graça, a tua unção envolva este lugar. Envolva, Senhor, não somente a igreja, mas envolva todos aqui. Esse ambiente, Senhor Deus, que tornou agora em casa do Senhor, Pai. Que esta casa seja cheia da tua presença, cheio da Shekinah, da glória visível do Senhor. A glória presente, a glória visível. Senhor Deus, usa o teu filho. Senhor, fale conosco nesta noite. Tome, Senhor, os lábios do teu filho e coloque a tua palavra, Senhor, meu Deus, aos lábios do teu filho, para que ele profetize a essa igreja a palavra do Senhor. Meu Deus, que a tua palavra traz edificação, traga consolo e conforto a todos quantos estão aqui. Aqueles que acompanham, Senhor, também pela transmissão deste culto, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão em lares, em casa, Deus, acompanhando. Que a tua presença seja, Senhor, manifesta a todos. Pai, eu peço, Senhor, sobre o teu filho, derrama sobre ele uma unção poderosíssima, Senhor, em nome de Jesus. Pastor, que Deus seja contigo. Deus te abençoe grandemente, amado. Glória a Deus. Queridos, com muita alegria quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que a igreja está de pé, quero ler o texto que está no meu coração, no livro do Gênesis. Uma passagem muito conhecida, mas é o que está no meu coração para esta noite. Capítulo 38 do Gênesis. Apenas um versículo. Versículo 14. Está escrito o seguinte: então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez e cobriu-se com o véu, e disfarçou-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Timna, porque via que Selá já era grande, e ela lhe não fora dada por mulher. Queiram tornar os vossos assentos, por favor. Queridos, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar pela primeira vez entre vós, e para tanto eu quero agradecer ao pastor Antônio França, pastor presidente da igreja, pois sem a sua anuência seria impossível estar aqui. Pastor Washington, Deus abençoe, pastor Wesley, e pastor Moisés Moreira, que foi por intermédio dele que tive o prazer de conhecer esta família e a igreja. Deus recompense os amigos pelo carinho, a receptividade tão carinhosa. Que Deus
continue vos abençoando. Ao músico, prazer ouvi-lo, conhecê-lo, parabéns. É muito bom a gente ouvir quem sabe cantar. Queridos, eu li um texto que tem nos retratado através dos anos. O texto que nos mostra um escândalo causado pela graça. Quando nós observamos o contexto histórico, bíblico, no seu total, nós percebemos o quanto a sinceridade dos escritores, tendo em vista que quando escreveram a história era de um contexto difícil, aonde as fraquezas humanas dificilmente seriam registradas. Mas o interessante é que a Bíblia mostra que as maiores façanhas que os personagens bíblicos trazem de experiências não estão neles o heroísmo, pois os maiores exemplos a gente percebe que quando esta graça de Deus se manifesta, geralmente não é no ápice dos personagens, mas geralmente nas suas fraquezas. Então, na ótica bíblica, os irmãos hão de perceber que a Bíblia nos mostra que essa história, que a Bíblia nos traz como exemplo para as nossas vidas, em sua maioria está baseada em farrapos, em que ninguém tinha coragem de acreditar, em que ninguém tinha coragem de investir, e qualquer empreendedor, qualquer investidor jamais colocaria num projeto, qualquer projetista, personagens que a gente depara-se na Bíblia. Quando nós observamos o capítulo 37, o Gênesis como um todo, mas os irmãos hão de convir que a partir do capítulo 37, 3 personagens, se bem que toda a história está vinculada a um personagem que se chama Jacó, pois o começo do capítulo diz história ou genealogia de Jacó. Mas a partir daqui, José e Judá protagonizam o resto da história. E quando nós deparamos, os irmãos vão observar o controverso de alguém que Deus colocou na história. A Bíblia mostra que Judá, o capítulo 38 está justamente aberto. Ele entra em um contexto de crises, de decisões. Pois o capítulo 37 diz: e apresenta Judá sem nenhuma perspectiva de credibilidade. A Bíblia o apresenta como o jovem, o irmão que deu a ideia para vender a José. O contexto mostra que partiu de Judá a iniciativa. Se nós matarmos, que lucros teremos? Teremos. Então vamos vendê-lo.
Se nós observarmos o contexto, a história dos 4 primeiros filhos de Jacó, a gente só encontra decepções. A primeira é Rubens. Os 4 primeiros filhos de Jacó com Leia ou Lia. Rubem teve a coragem de deitar com a sua enteada, ou madrasta, ou mulher do próprio pai, melhor dizendo, com o pai vivo. E ocultou, não voltou atrás. Simeão e Levi tiveram a iniciativa de destruir uma comunidade inteira, depois que o pai tinha feito aliança de paz com aquele povo. Então, quando nós chegamos no capítulo 37, observamos a história de um jovem próspero, com promessas, com sonhos. Sonhos estes dados por Deus. Então aparece Judá com a iniciativa destrutiva. E o capítulo 37 mostra que ele deu a iniciativa, volta a dizer, de vender o irmão para as caravanas ismaelitas. A Bíblia diz que quando a sua ideia é aceita, José desce para o Egito, forçado, vendido, e é dado como morto. Voltam para casa, traz o choro, o luto à família inexistente. Você percebe traição, falsidade, engano, a ponto do pai querer morrer e dizer que até o fim da vida não seria mais feliz. Vou descer à sepultura em tristeza pela perda do meu filho. Você percebe que até hoje, na maioria das vezes nós pregamos no Brasil, em parte do mundo, é difícil você ver tema oriundo a Judá neste período. Mas de José você vê tema em quase todos os lugares. E quando termina o capítulo 38, o pai está em luto, a tristeza toma conta da família, o filho desaparecido, dado por morto, José, o preterido. E quando começa o capítulo 38, o texto diz: neste mesmo tempo, Judá deixa a família e desce para Canaã. Veja que atitude de um filho. Essa descida para Canaã era imprópria, indevida. Era a mesma coisa para os dias de hoje, no momento de crise familiar, um dos filhos se desviar, e vendo o pai em tristeza e aflição, descer para Canaã, em meio a crises. Era tempo de estar perto,
Era tempo de obediência, era tempo de se inclinar. Mas ele desce para Canaã. E o capítulo 38 vai mostrar as suas qualidades, que ninguém teria coragem de encarar. A Bíblia diz que ele desce a Canaã e já começa a contrariar ao pai ao sair de casa. Enquanto José vai para o Egito forçado, vendido, Judá desce voluntário para Canaã, se hospeda na casa de um amigo e casa-se com uma mulher cananeia. E isso era uma das maiores dores para um pai hebreu. Por isso que entre eles casavam-se entre primos, justamente para cumprir o que Deus pediu, evitar a mistura. Então, um filho de um hebreu casar com uma cananeia estava fora do contexto. Então Judá desce para Canaã, e em Canaã ele namora uma moça por nome Tamar, cananeia, fora da promessa. Parte de um povo que Deus mandou expulsar. E agora ele casa com Tamar. E a Bíblia diz, casando ele com Tamar, ele gera 3 filhos desta mulher. 3 mistos. Hebreu por parte de pai e cananeus por parte de mãe. A desobediência aqui é total. O interessante é que a Bíblia vai relatando a história e mostrando o quanto Judá era controverso. Melhor, ele não casa com Tamar, ele casa com uma filha de um homem chamado Sua. E gera 3 filhos. E coloca o nome do primeiro de o segundo Onã e o terceiro Selá. A Bíblia não lhe dá o nome da esposa de Judá, mas diz que era uma cananeia, filha de um homem chamado Sua. E o primeiro filho cresce, e ele precisava arrumar uma filha, porque na época era o pai que escolhia. E agora ele escolhe uma mulher cananeia chamada Tamar para ser mulher de o seu primeiro filho. A Bíblia diz que agora Tamar entra na família, e o contexto cultural dizia que quando uma mulher entrava na família como esposa de um filho, era obrigação daquela família cuidar dela. Ela agora era parte integrante da família, e o direito do sogro e da família era lhe dar total assistência. Então Tamar entra na história de Judá, sem saber o quanto ele era controverso. A Bíblia diz que o primeiro marido desta mulher chamada Tamar, uma cananeia, não lhe dá filhos, porque a Bíblia diz que filho de Judá, o primogênito, era mau, fazia o que era má aos olhos do Senhor, e o Senhor o feriu e o matou. E ele deixou uma mulher viúva, sem semente, sem filhos. Então é aqui que depois se tornou uma lei chamada lei do levirato, mas a conduta já dava o direito, que quer dizer a lei do irmão seguinte. Então o primeiro morreu, o segundo tinha que entrar, assumir
e dar filho à viúva. Só que o filho que gerasse não era dele, era atribuído ao falecido, para lhe dar nome e sucessão. Então, quando morre, a Bíblia diz que Judá entrega Onã, o filho do meio, a Tamar. Mas olha que coisa feia. A Bíblia diz que Tamar tinha o direito de ser feliz, mesmo sendo cananeia. Mas Onã, como o pai era controverso diante da sociedade, apresentava o que não era nas quatro paredes. A Bíblia diz que Onã, diante da sua comunidade, assumiu o direito da lei de dar semente ao falecido, e entrava na tenda de Tamar, e quem estava de fora dizia: esse rapaz é um homem, está cumprindo o seu direito. Mas quando ele chegava lá dentro, só Deus e Tamar sabia quem era ele. Ele proibia 2 direitos, ele tirava desta mulher. Primeiro, o direito que a lei dava a ela: você vai ter que me dar semente para a memória do falecido. Mas eu não sabia que a herança, o mau caráter tem esses projetos. A herança era dividida por 3. Quando o irmão mais velho morreu, a herança seria para 2. E se ele gerasse semente ao falecido, a herança voltava a ser de 3 de novo. E era prejudicial para ele. Então a Bíblia diz que ele primeiro tirava o direito que a legalidade dava a Tamar, e depois tirava o direito de prazer de mulher. Eu não vou usar o termo, mas os irmãos lendo a Bíblia vai ver que ele tinha relação na hora da mulher se tornar feliz. Ele coibia o coito e deixava ela triste. Saía da tenda, Tamar ficava na aflição e ele saía aplaudido. Esse cabo é homem, está fazendo o papel, mas só Deus sabia o que ele fazia lá dentro. E isso foi por muito tempo. Tamar tinha o direito de procurar o pai, o sogro, porque na época o sogro, o pai era o juiz, era o sacerdote. Mas quem era o infrator? Como ela tinha chance de ter vitória, que o infrator era filho do juiz, e um juiz controverso, então essa mulher começa a ser oprimida desde aqui, calada, sem dizer nada, sofrendo no silêncio. Então a Bíblia diz que quando o homem não intervém, aí Deus entra. E a Bíblia diz que Deus viu o que fazia Onã, e o feriu e o matou. E agora Tamar fica viúva pela segunda vez. E aqui para a cultura era horrível. A viuvez, e sobretudo sem semente, era o ápice da decepção para uma mulher. Não ter filho já era pejorativo de forma dolorosa. E viúva dobra isso muitas vezes. Então ela tinha direito a outra oportunidade, porque tinha o terceiro, conforme o comportamento. Selá era para ser lhe dada para o filho, para o marido, para dar nome aos falecidos. Mas Judá mais uma vez aparece, fazendo planos para escantear a mulher chamada Tamar. Eu já perdi 2 filhos, eu não vou dar o terceiro. Então o que é que ele faz? Ele chama Tamar, e isso não era permitido, era direito da família cuidar dela. E diz: volta para a casa do teu pai,
coloca o vestido de viuvez, que o Selá ainda é novo, quando ele crescer eu te dou como esposo. Já planejando escantear, já planejando tirar de cena a moça que não tinha perspectiva nenhuma. Quantos escanteados, quantos escanteados nos dias que nós vivemos. Quantos sistemas, quantos jeitinhos se fazem porque acha que a gente não tem requisitos, que nós não temos merecimentos. Mas graça é isso, ela atua quando nós não merecemos. Ela entra na nossa fraqueza, quando ninguém espera, quando ninguém acredita. Aquela mulher voltar para casa naquela condição era dolorido, pois o direito de cuidar era de Judá e da família. Fique aqui até o menino crescer. Mas ele disse: eu vou dar um jeitinho, vou escanteá-la. E ela volta para a casa do pai viúva. Não tinha direito de vestir veste, a não ser de viúva. Não tinha direito de contrair casamento. Agora humilhada na casa do pai. E Judá vivendo de vento em polpa. A Bíblia diz que ele esqueceu da moça. Mas Deus ainda lembra de esquecidos. Deus ainda lembra de quem ficou para trás. Escanteada, esquecida. A Bíblia diz que tempos passam, o menino cresce, Selá se torna adulto, e Judá não cumpre, o juiz não cumpre a legalidade. Ele não dá a Tamar o direito que lhe era pertinente, receber Selá como marido. Ele esquece e vai vivendo de vento em popa. Enquanto ele vivia de vento em popa, Tamar estava vestida de viuvez, humilhada, esquecida, escanteada. Então a Bíblia diz que o tempo passa e chega a hora de que Judá se torna próspero, criador de ovelhas, um homem importante na comunidade cananeia. Usava os símbolos da sociedade de pessoas importantes, que era um selo em um cordão pendurado no pescoço. Isso só usava gente importante, gente de posição. Usava cajado, símbolo de autoridade. Era top. E esqueceu de alguém. Deixou alguém lá para trás, que tinha direito, pois o seu comportamento era controverso. Chega um dia de festa que era tirar lã de ovelhas. Como proprietário, havia festa. Então ele sai de casa para Timná, justamente a terra aonde a humilhada estava. Então, no tempo de tirar a lã das ovelhas, ele sobe e vai para a cidade. Ele se esqueceu, gente. Quem faz isso geralmente esquece, né? Quem deixa alguém para trás, geralmente abandona, esquece. Mas Deus não esquece, não. Se tem direito, Deus vai lá.
Ela aguentou tudo em silêncio. E outro dia eu disse que aqui é um dos pontos mais difíceis. Eu sei que eu não estou pregando para super-herói nem super-crentes. Eu vim aqui falar do maior projeto, que é a graça de Deus. E é nesses momentos de esquecimentos que nós esperamos uma resposta de Deus. E o difícil é quando Deus não diz nada. Quando Deus sim, pelo menos quando Deus diz sim, mesmo que a gente não goste, a gente sai satisfeito. Quando Deus diz não, mesmo que a gente ache ruim, mas a gente fica satisfeito. Mas o problema é quando Ele não diz nada, nem sim nem não. Nos machuca e Ele não diz nada. Nos esquece e Ele não diz nada. Ai, como é difícil. De uma forma ou de outra, a notícia chega aos ouvidos da viúva, aos ouvidos da humilhada. Talvez lembra do teu sogro Judá? Lembra. Selá já cresceu, ficou adulto, e ele se esqueceu de te dar por esposo. Mas eu estou esperando. Você está sabendo da nova? Ele está vindo à cidade. Ele está vindo aí. Gente, só Deus faz isso. Agora chegou a hora de tomar uma decisão. Eu costumo dizer que Deus age nas nossas decisões. Se nós ficarmos prostrados, não vai acontecer nada. Temos que dizer que estamos vivos. Se não, vamos para a carrocinha. O meu pastor contou uma história, claro que talvez ilustrativa, eu não o perguntei, mas ele disse que depois de uma determinada guerra que houve, foram em busca dos sobreviventes. Então mandaram um médico e os soldados. E quando chegaram no campo, muitos corpos. E o médico ia com a varinha na frente e os resgatadores atrás com a carroça. O médico futucava o corpo, a pessoa não respondia, o médico dizia, está morto, e já ia para o outro. Aí o soldado pegava e jogava lá dentro. E ele fazia isso em cada cadáver. Mas ele futucou um, o cabo só não disse nada. Quando o médico passou, que os soldados pegaram para jogar na carrocinha, o rapaz gritou, porque o médico tinha dito, está morto também. Mas quando o médico passou, os soldados pegaram nele, que eu fui jogar na carrocinha, ele disse, eu estou vivo. O soldado disse, você quer saber mais do que o médico? E jogou ele na carrocinha de novo. Você tem que gritar mais alto. E você tem que gritar na hora certa para quem a pessoa certa. Se ele tivesse dito ao médico que eu estou vivo, ele não ia para a carrocinha. Tem que gritar na hora certa. A Bíblia diz que quando ela soube que Judá viria, parecia loucura, gente, o que ela fez. Era contra o contexto, mas era hora de decidir. Ou eu aceito a humilhação e fico prostrado, ou eu tomo posse do direito que eu tenho. A Bíblia diz que ela tira o vestido de viuvez. Ela tira o vestido de humilhação e coloca um véu. E vai para a beira da estrada. Veja que não tinha GPS. Ela senta entre duas fontes. A Bíblia não lhe chama de prostituta.
A Bíblia diz que ela sentou lá, porque era costume nos períodos de festa alguns fazerem isso. E a Bíblia diz que ela sentou entre duas fontes. E só Deus faz isso quando de repente tinha outras mulheres, mas Judá vem diretamente para ela. E aí a Bíblia diz: ele a teve como uma prostituta, mas que ela não era prostituta. Então a Bíblia diz que nesta hora, eu acho lindo isso, ela estava com um véu, não se deu a conhecer, e Judá vai diretamente para ela. Isso implica dizer: esquenta a cabeça não. Quem não acreditava em você, quem achava que você continuaria humilhado, humilhada, que você estava abandonada, vai ter que vir, vai ter que chegar. Que é Deus que faz isso, não é o destino, não é o homem. Caso desse é Deus que faz, vai ter que vir. Ele vem e vai diretamente para ela. Deita comigo, que eu te dou um cabrito. Qual a garantia que você me dá que me enviará esse cabrito? Olha a decisão. O que é que você quer? Olha o que ela pede. Me dá o teu selo, o teu cordão. Me dá o teu cajado como penhor. Isso para nós hoje era a mesma coisa dela estar dizendo: me dá tua carteira, tua identidade, o cartão de crédito e a senha. Ela pede o que ele tinha de mais importante. E ele dá, irmão. Não era fácil, mas dá. E deita com ela. E vai embora. E chama o amigo e diz: olha, eu prometi a tal mulher, não perguntou nem o nome, que eu lhe enviaria um cabrito e ela devolveria os meus pertences. E ele foi, a procurou e não achou mais. Ei. Se passaram, e aquela que estava esquecida aparece grávida, e a mesmo costume, a mesma legalidade que lhe dava o direito de ter o filho de Judá como esposo, lhe dava também a sentença de morte. E era o mesmo juiz que tinha que julgar. E quem era Judá? Quando a notícia chegou a Judá, Judá sabe quem está grávida, Tamar. Ele ficou enraivecido e já sentenciou sem nem ao menos ouvi-la, sem nem ao menos procurar os seus direitos. Ela tem que ser queimada. Mas o costume dizia: se você apresentar uma adúltera, o adúltero também vai com ela. Agora Deus imprensa ele na parede. Tem que ser queimada. E os homens foram arrastá-la de casa. Não é pedir por favor, não, foi arrastá-la, tirá-la à força de casa. Para queimá-la. Quando arrastaram, o adúltero tinha que aparecer. Então ela pega esses pertences que pertenciam a Judá como sua única defesa e diz: esses pertences leve ao juiz, meu sogro,
E diga a ele que esses pertence ao homem do qual eu estou grávida. A Bíblia diz que quando entregaram a Judá, agora era ele e Deus cara a cara, com a cara na parede. Quando ele pegou, diz alguns comentaristas que Judá se quebra aqui, torna-se farrapo aqui. Ele diz: a ficha caiu, ela é mais justa do que eu. Em outras palavras, se alguém merece morrer, sou eu. Ela agiu certo e eu agi errado. E a Bíblia diz que ela não morreu, e Judá nunca mais a conheceu. Ele se transformou ali, ele se tornou um farrapo ali, ele foi quebrado ali. Aleluia. Deus pegou ele ali, o controvertido. Agora olha, o tempo vai passando. Quem acreditaria nesses personagens, gente? Quem investiria nesses personagens, gente? Em um contexto de perfeição, onde as fragilidades não eram mostradas. O tempo passa. Aí chega o capítulo 49 do Gênesis. Aí Jacó, ainda vivo, sabendo que estava chegando a hora de partir, faz uma convocação para todos os filhos. E agora José já tinha sido descoberto. Ele chama um por um para dizer o que seria o futuro deles. Aí o capítulo 49 diz que todos vieram. Judá veio de Canaã, outros vieram, todos juntaram na casa do pai. E o pai juntou tudinho e começou a profetizar. Rúben, você é o primogênito. Mas você, Rúben, subiu o leito do seu pai e o contaminou. Não será você, você é forte, turbulento feito rio no dia de enxurrada. Mas não será você. Simeão, Levi, a minha alma não entrará na reunião de vocês, porque a espada de vocês é de violência. Vocês mataram pessoas inocentes na vossa ira, e eu não entro no conselho de vocês. Aí chega ao quarto, Judá, leãozinho que escapou da presa. A ti se inclinarão os teus irmãos, e o cetro de autoridade estará sobre as tuas mãos, nunca sairá da tua tenda. A tua mão vai estar sobre o pescoço dos teus inimigos, e o cetro de poder vai estar lá eternamente. O tempo passa, Judá se torna tribo, a maior tribo de Israel. Quando já é tribo, no meio da aflição, lá no meio da desobediência, aí Deus usa Zacarias, capítulo 10, versículo 6, ou o contrário, salvo me engano. E Zacarias profetizando diz: assim diz o Senhor, eu fortalecerei Judá e salvarei José. Os dois personagens, eu fortalecerei Judá e salvarei a José, porque eu me compadeço de quem eu quero, eu gosto de quem eu quero, e eu me agrado de quem eu quero. Termina o Velho Testamento. Aí agora Mateus, o Espírito Santo diz: Mateus, vem cá.
Senta aí, Mateus. Pega a pena, pega o pergaminho e registra o maior projeto da humanidade. A graça de Deus. Mas como é que eu vou escrever? Aí ele começa a escrever, inspirado, cheio de Deus. Geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá de Tamar gerou Perez. Olha que coisa linda aqui. O certo, pela legalidade da perfeição, Mateus tinha que escrever assim: geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele teria que escrever: Abraão de Sara gerou Isaac, Isaac de Rebeca gerou Jacó, Jacó de Raquel ou de Lia gerou Judá. Mas não, Sara não entra, Rebeca não entra, Raquel não entra, a graça entra. E quem entra é Tamar, a primeira na história do maior projeto. Está lá. Quem quiser falar de Jesus vai ter que passar por Tamar. Quem quiser conhecer Jesus vai ter que passar por Judá. É um escândalo, não merece, mas é a graça, meu filho, é a graça. Tô nem aí, é a graça, é a graça. Olha para quem está ao teu lado, diga: você pode não ir com a minha cara. Diga: quando terminar esse culto, se tu encontrar alguém que só vê os meus defeitos, diga: tô nem aí, é a graça, é a graça. É um escândalo, mas é a graça. Vocês não estão aqui para ouvir um preto pregar. É a graça. É a primeira vez que eu estou, vocês já ouviram, mas só para dar sentido. Quantas vezes eu não ouvi, com os meus 20 anos, esse negro não vale nada. Escanteado. Um dia, essa graça me ajuda. Alguém disse: eu conheço alguém que acredita em você. Eu digo: mas tem jeito não, dizem que eu não valho nada. Eu não pago o que como. Mas o que eu conheço é especialista em acreditar em quem ninguém acredita. Eu disse: tem jeito não, mas eu quero apresentar aqui Jesus. Me levou para a igreja, Jesus me aceitou. Com 15 dias me batizou com o Espírito Santo, me encheu da sua graça. 1 ano e meio na igreja, 94. Chegou um pregador e disse: Deus está me mandando eu te dizer. A igreja era pequena, pequenininha, interior, zona rural. Eu morava lá. Deus está mandando eu te dizer que o mundo vai conhecer o seu nome. O Brasil vai conhecer o seu nome. Era impossível, gente.
Há cerca de 15 dias atrás, eu voltei lá que meu pastor quis filmar. O meu pastor chorou. Até hoje. De onde Deus me achou, aonde a graça me achou. Então muitos não acreditaram. Foi tão forte que os obreiros, o grupo de auxiliares, diácono, presbíteros, com 3 dias foram na minha casa. Eu ia fazer 2 anos de crente, era auxiliar. E como eu era muito crente, acreditava nos projetos, eles disseram: Genival, aquele culto de domingo foi forte, mas a gente veio te dar conselho. Tu só tem 2 anos de crente, a gente já tem 15, outro 20. Acredita naquilo não. Você não tem qualificação, você é pobre, analfabeto, você é preto. Tem jeito não. Eu quis desistir, não consegui mais. Eu quis desistir. 15 anos sem resposta de Deus. Depois de 15 anos, ainda no canavial, o pastor presidente dos estados das Alagoas, não sei como, mandou ligar para mim para pregar nas convenções de Alagoas. E naquele dia, quando eu preguei, a graça veio. E eu sentia no coração: eu uso quem quer, eu gosto de quem quer. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas é de quem eu tenho misericórdia. Me cobriu. 2009, 2010, eu recebo um convite da Europa. 2011, América. 2012, Japão. Já andei mais de 20 países, porque não posso ir mais, que a agenda não condiz. Hoje quem olha diz: quem diria, hein? Hoje quem deu motivo para não acreditar tem que bater continência. Hoje quem dizia é preto, é pobre, analfabeto, tem que bater continência. Como é que pode? Não sei. É a graça, meu filho, é a graça, é a graça, é a graça, é a graça. É um escândalo, mas é a graça. Como você chegou nesta noite? Como você chegou nesta noite? Deus ainda trabalha com farrapos. Deus ainda usa cacos que ninguém acredita. Na ótica humana era impossível a gente ler isso aqui, Moisés. Na ótica legal era impossível o contexto oriental aceitar isso aqui. Aí você vai hoje para os congressos. Aí você vai nos congressos hoje. Aí já está lá. Não é mais José simplesmente. A maioria dos temas está voltado. O leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá está lá. É Deus que faz. Está lá. I like say so. I like a chase the highway. I like chase and I got the like Joe. I didn't like a sage of why. And like I try to say the break a day and they fall say. And the plan booger gets side J though how. And the break got the world just said ye. I take fire, they go say the rag J and they pull it out so ye. The guy you know why you say the guy.
Porque há dúvidas. Eu não mudo e não tenho variações. O meu espírito está renovando nesta noite. Eu estou fazendo coisa assustadora em vidas nesta noite. A minha graça, o meu poder invade corações. Recebam a graça, o poder do meu espírito. Recebam a minha glória. Assim diz o Senhor. Agora, seja renovado agora. Recebe dons agora. Assim diz o Senhor. Toma posse agora. Eu quero saber onde tem farrapos. Eu quero saber onde tem farrapos. Eu quero saber onde tem farrapos. Eu quero saber aonde tem farrapos. Fala, vai, dá lugar. Recebe aí. Se nunca mais tinha falado línguas estranhas, se a pandemia pensou que ia nos enfriar, quebrou a cara. É a graça. E pela graça, é pela graça, é pela graça de Deus. Vocês, como eu queria abraçar vocês, mas mesmo de longe, recebe o abraço do renovo. Recebe. Quem tem línguas estranhas, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Quem tem aleluia, deixa eu ouvir. Não pode ficar quieto. A graça está invadindo a nossa vida. É pela graça, não é por merecimento. É Deus que faz. Recebe renovo. Ei, caco. Ei, farrapo. Deus ainda usa farrapo. Deus ainda coloca farrapo na história. Deus ainda coloca quem ninguém quer na história. Deus ainda lembra dos esquecidos. Deus ainda lembra dos injustiçados. Mas foi a graça que fez. É impróprio, mas foi a graça que fez. Não merecia, mas é a graça que fez. Me renova. Eu quero orar com você. Eu quero saber se ainda tem farrapo entre nós. Eu quero saber se tem alguém que se afastou. Eu quero saber se tem alguém que está frio. Eu quero saber se tem caco de gente. Eu quero saber se tem farrapo de gente aqui. Eu sei que eu não posso provocar aglomerações. Sei, sou consciente. E estou me esforçando para não me pipocar. Mas é difícil aguentar.
Aleluia, aleluia, aleluia. Fica de pé, por gentileza, por favor, receba a graça. Nós estamos aqui não é porque merecemos, é a graça. Nós estamos aqui não é porque merecemos, aleluia. Segunda-feira, terça-feira eu estava chorando num lugar sozinho, conversando. Eu disse, Deus, você quer comigo ainda nessa terra, Deus? Eu disse para Deus, você quer comigo nessa terra ainda, Deus? Por que você não recolhe logo, Deus? Eu estava sozinho em um lugar conversando com Deus. Talvez as tribulações às vezes nos querem nos fazer parar. Mas quando eu estava naquele lugar, eu disse, Deus, por que tu quer? O que o Senhor quer comigo ainda nessa terra, Deus? Por que você não toma logo, recolhe logo, Deus? Eu falei na terça-feira, por volta de meio-dia, 1h, eu estava no local. Quando foi à noite, Deus tomou os lábios da nossa irmã missionária Andréia e entregou uma mensagem. E hoje ela mantu que rebe a sempre como a nape a terra. Aleluia. O Senhor, tem 2 obreiros, está comigo aqui. Está o pastor Rai. Está o pastor Henrique Brito. Aleluia. E Deus, são homens que nós não podemos largar para trás. Como eu e como muitos que aqui estão, não pode ser largado para trás. Nós vamos vencer, irmãos. Eu sei que não está podendo segurar na mão do outro, mas segura na mão de Cristo agora. E começa a orar ao Senhor. Se você estava pensando em desistir, meu irmão, não chegou o tempo de parar ainda. Se tem alguém que desistiu de você, Deus não desiste. Tamar tinha muitos motivos para abandonar. Talvez você entrou aqui hoje, Deus te trouxe com um propósito aqui. Deus te trouxe com um propósito esta noite aqui. Deus te trouxe esta noite com um propósito aqui neste lugar. Fale com Deus agora. Expresse para Deus. Ele te conhece, Ele sabe, mas Ele sabe. Ai, manto que reva na rasubi como aí canto que narra subnúbia rebe como Jesus, eu tenho aqui. Anai que anto que narra subi como servirei, porque remanto que nabia a terra de como narra subnig anto rebia. Sofrer contigo é bem melhor. Remanto que anto rebia receba a graça, 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 receba a graça. Os olhos vêm molhar. Receba a graça. Receba essa graça de Deus hoje aqui. Também está procurando motivo para parar, aleluia. Mas hoje Deus te provou que você não encontra motivo para parar. Vai orando, vai. Sinta essa graça de Deus. Sinta essa graça de Deus. Aleluia. Eu não conheço um homem, uma mulher que tem um chamado, que um dia já não pediu Deus para matar. Sou eterno dependente, ser humano. Quero teu poder. Ele não vai te matar. Ele não vai te matar. Ele vai te ressuscitar.
Ele vai te ressuscitar, aleluia. Eu tenho aqui Muito rábia, cantará. te servirei, porque comigo Aleluia, é loucura. É a presença dele, é a graça dele, aleluia. É a graça dele, É assim mesmo, aleluia. Perdoa-me. Vai, dê lugar a ele, vai. Dê lugar para ele na sua vida, vai. Aleluia. Dê lugar a ele. Deus não vai te matar. Ele não vai te matar. Ele não vai te matar. Como um sinal que tu estás nesse lugar. Ele vai te ressuscitar hoje aqui os sonhos. Aleluia. Ele está presente aqui neste lugar. Aleluia. Ele está presente aqui. Vai adorando este Deus. Vai adorando a ele. Vai adorando a ele. Aleluia.